Olá, Emanuel aqui. Estou começando uma série de estudos da linguagem Vex, que é usada internamente no Houdini para ajudar em modificações na geometria. Estou seguindo a página CGWiki, onde tem uma parte dedicada para quem está começando no Vex. Está separado em 20 dias. Então vamos começar. Aqui no primeiro dia, ele disponibiliza um link com arquivos já preparados com os nodes necessários para seguir com o conteúdo. Para começar, uma das formas mais fáceis de você usar o Vex é atribuir uma cor na malha da geometria, baseado em um atributo, por exemplo, usando ou a posição ou as normais do objeto. E isso, quando você aplica, você consegue depois movimentar e ver tanto a posição quanto as normais, ele tem comportamentos diferentes. Por exemplo, na posição, se eu mover, vai mudar à medida que eu vou reposicionando ele no espaço. Já as normais é referente às normais do próprio objeto. Se eu mover, ele não vai ter grande diferença, mas se eu rotacionar, as normais vão estar sempre apontando para a mesma direção. No próximo tópico, componente de atributo, fala que o atributo CD é um vetor, assim como também são os atributos de P da posição e N das normais, o que facilita em fazer a atribuição por serem compatíveis. Também é possível atribuir subcomponentes, o X do atributo P, por exemplo, o mesmo vale para as normais se eu quiser atribuir o Y do atributo N. Na parte de matemática básica, aqui ele comenta que o Vex é baseado em C, uma linguagem de programação, e que é simples de usar expressões matemáticas nos códigos. Você pode somar, subtrair, multiplicar ou dividir. E também pode usar parênteses para definir a ordem da operação matemática. O próximo tópico é atribuindo em componentes. A gente viu que a gente consegue atribuir, por exemplo, p.x ou o n.y diretamente no atributo de cor lá no CD, mas a gente também consegue atribuir diretamente no cd.x, cd.y ou cd.z. A gente pode fazer a atribuição diretamente nos canais separados ali. Depois ele mostra como utilizar o atributo que armazena o número do ponto. Cada ponto possui um ID e o atributo é o @ptnum. Se a gente atribuir o CD com o @ptnum, a gente não vai ver nada muito interessante, apenas um dos pontos vai estar pintado de preto, que tem o ID 0, a partir do 1, que é o branco, e os demais, que é acima do 1, ele vai ficar no super branco. Para a gente ver uma escala de gradiente, a gente pode dividir pelo número total de pontos. Assim a gente vai ter uma escala de 0 até 1, criando o gradiente no grid. Mas se a gente fizer isso só dividir diretamente o ptnum com o outro atributo, que é o @numpt, que é o número total de pontos, a gente não vai ter o resultado correto, porque esses dois atributos são do tipo inteiro, ou seja, ele não vai retornar números quebrados. Para corrigir isso, é necessário converter o @ptnum em número
quebrado ali, número flutuante. E a gente usa um processo chamado de casting, aí que faz a conversão. Aí no caso a gente coloca float como uma chamada de função e entre parênteses dentro dele vai estar o @ptnum. Assim a gente vai ter a conversão do que antes era inteiro agora para número quebrado. Você também pode utilizar, em vez do número total de pontos, você pode estabelecer um valor, um número que vai ser dividido, e depois disso ele introduz os channels, os canais, que aí a gente, em vez de ficar digitando diretamente no código, a gente pode criar um canal chamado escala, e nele a gente vai apertando o botão criar esse parâmetro que a gente pode digitar ali diretamente ou deslizar no slider que ele cria, e assim a gente não precisa ficar mudando no código e apertando Ctrl Enter para estar compilando o tempo todo. Ali, quando a gente altera nesse canal, a gente já vai estar fazendo de forma interativa. E já finalizando essa parte teórica, ele apresenta a função seno, que a gente conhece na matemática, que é uma função que a gente chama com sin, sn, e o valor que ela retorna são valores variando de -1 em 1. Ele vai apresentando algumas alterações na fórmula que a gente consegue variando matematicamente as fórmulas e conseguindo alterar o padrão que ele retorna no grid. E ele finaliza comentando sobre variáveis. Variáveis dentro da programação são dados temporários descartáveis que existem apenas dentro do código no Houdini ali no Node Wrangler. Já o atributo são dados que estão presentes na geometria. Aí ele mostra um exemplo de como aplicar a questão da variável, que você cria a variável atribuindo a ele um tipo, pode ser int de inteiro, float de número flutuante, um vector de vetor e assim vai. Aí aqui ele mostra um exemplo criando um float, onde ele recebe uma expressão matemática e esse valor a gente joga dentro da função de seno, que é aplicado diretamente no canal de cor. O primeiro exercício aqui é criar ondas no Z ou no Y. O segundo exercício é basicamente utilizar a função cos, que é do cosseno. É a mesma ideia do seno, com a diferença que ele é deslocado a onda em 1/4.
O terceiro aqui é fazer ondas baseadas no componente normal, usar o atributo N. O quarto exercício é criar ondas de seno no canal vermelho, ondas de cosseno no canal azul e uma rampa de gradiente no canal verde. E cada um deles sendo guiados, um pela posição, outro pela normal e o último pelo número de pontos.
E com isso eu concluo aqui esse primeiro dia. Eu basicamente mostrei um pouco do estudo que eu fiz aqui. Eu busquei aplicar o que ele mostra na parte teórica e busquei praticar os exercícios que ele sugere aqui também. Explore não só o que tenha aqui no site, ali nos exercícios, teste outras possibilidades, colocar outros valores, e nessa prática a gente vai absorvendo melhor todo o conteúdo que foi passado. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.